Olá, meus amores. Eu sei que eu tô bem ausente daqui, mas aconteceram várias coisas nesses últimos 2 meses, né? Quando eu tava pensando em fazer um vídeo durante uma semana, aí foi filho e adoecendo, adoeceu uma, depois adoeceu outra, depois eu adoeci. Então eu fiquei quase um mês doente com essa tristeza chikungunya. E eu já tava debilitada, então, como vocês já sabem, né, no vídeo anterior. Mas vou tentar voltar aos poucos, tá? Eu vou até dar um jeito de apagar o destaque, porque eu coloco que os vídeos serão toda sexta-feira, né? Então, como eu não tô conseguindo concluir, me perdoem, tá? Na medida do possível que eu puder trazer algum conteúdo aqui pra vocês, eu venho aqui e falo. Então é isso, meus amores, vamos começar. Hoje não é aquela coisa bem animadora, tá? Não é nada de conteúdo de moda, nem... Enfim, é uma coisa que eu quis trazer, pensei muito antes de trazer, né? Meu esposo pediu pra não entrar muito no assunto, mas enfim, sim, o que eu puder fazer, de qualquer situação que eu passar e tirar proveito pra poder ajudar outra mãe, outra mulher, enfim, eu farei isso, tá certo? Não sei, vou ver se até o final eu coloco o vídeo, mas não tenho certeza se eu vou colocar, tá? Porque uma para preservar meu filho e outra porque não sei se eu vou conseguir montar para que não mostre o rosto dos outros meninos, enfim. Essa semana que passou, eu passei por uma situação que fiquei alguns dias ausente, né? O pessoal que me segue aqui no Instagram, no Facebook e no WhatsApp viu que eu não tava querendo falar com ninguém, eu tava muito, muito, muito mal mesmo, porque se eu já sofro com a dor dos outros, imagina quando acontece com um ente querido meu, um filho meu. Então, quando a gente pensa em pagar uma escola, não é por luxo, é para dizer assim, ai, eu posso pagar uma escola particular para os meus filhos. Não, é para ter um pouco mais de segurança para eles. Apesar que hoje em dia a gente não vê segurança em lugar nenhum, né? Eu tenho uma cliente que ela hoje está fazendo terapia e não tá meio que aposentada, né? Tá de benefício porque foi ameaçada por uma aluna, aliás, foram duas alunas no colégio particular, um dos melhores colégios que tem aqui em nosso estado, em nossa cidade. Enfim, então, quando aconteceu essa situação, que eu só vim saber através do meu filho e de outro pai, e a escola não veio até a gente para falar, porque por coisa mínima eles ligam para mim, no maior desespero tudo, pra gente entrar em contato com eles e tudo mais, enfim. Né, aconteceu já três situações, né, uma que a gente deixou, ficou para resolver hoje, resolve amanhã, resolve hoje, resolve amanhã, e nada deles resolverem. As outras duas foram coisas bobas, né, de discussão, mas que a gente sempre coloca para os nossos filhos, principalmente para o filho que é adolescente. Saiba entrar nos lugares, saiba sair. Porque hoje em dia não é como antigamente. Antigamente, no tempo que eu estudava, a gente discutia hoje com a colega e amanhã já estava fazendo as fases, né? Era coisa assim. E se os meninos, quando a gente via os meninos brigavam hoje, no máximo eles ficavam um dia brigado. Triste das mães que brigassem, que ficassem brigadas por causa que, seu filho mexeu. Enfim, se fizesse confusão. Porque no dia tava na maior sem vergonha de novo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, se você olhar torto para uma pessoa, é um motivo já dela puxar a briga ou querer fazer coisa pior. Né? Infelizmente, a intolerância tá... Eu não sei como é que tá a situação. Gente, depois da pandemia, parece que a situação piorou. Parece que as pessoas ficaram mais ignorantes, mais nervosas, mais agressivas, mais violentas, enfim. Não sei explicar a situação. Eu pensei assim, com essa pandemia, nossa, muita gente vai mudar para melhor. Não, foi tudo o contrário. Né? Então a gente sempre ensina para os nossos filhos o máximo possível do mundo. Eu sei que em partes a culpa é minha, a gente mãe, como mãe sempre vai se culpar, né? Então quando eu pego assim, protegi demais meu filho, me pego olhando isso, digo, meu Deus do céu, eu errei muito protegendo demais e vai acontecer, como eu falei para o meu filho, eu vou continuar errando, tentando acertar por você, pelas suas irmãs. Enfim, e a gente sempre ensina, saiba entrar no canto, saiba sair, veja com quem você brinca, veja com quem você tira a liberdade, veja com quem você faz brincadeirinhas, coloca apelido. O apelido, se a pessoa não gostar, é uma coisa muito chata, né? Questão de bullying também, dentre outras coisas. Então, quando ele chega em casa e diz que foi agredido por dois colegas, que a gente achou que eram dois colegas, né? Poucos minutos depois, é só que a gente discutiu novamente, pronto. Tá bom, a escola não falou, não entrou em contato, que a gente pensa que vai entrar em contato, não entrou em contato, então não foi nada de grave. É exagero do nosso filho. E aí, um pouco tempo depois, chega um pai na nossa loja e fala com meu esposo e disse como é que foi realmente a situação. Não mostrou o vídeo, né? A filha dele tinha um vídeo, mas ele não quis, para não se prejudicar nessa situação. Mas enfim, a gente veio ter ciência que eram 5 meninos e dentro da escola, né, ele foi agredido. E depois de muito correr pra ver se tinha, porque ele falou bem assim, olha, minha filha falou que muita gente filmou. Que é sempre aquela coisa, né, gente? É triste. Eu não sei por que o mundo tá tão desgraçado desse. O mundo não, as pessoas. Quando eu penso assim, gente, primeiro a pessoa filma pra depois tentar socorrer aquela pessoa que tá na beira da morte. Hoje em dia, infelizmente, é assim. Então, não foi diferente com meu filho. Até live eu vi
uma turminha fazendo para resenhar dessa situação. Então eu fico pensando assim, meu Deus, como é que geração vai ser lá pra frente para o meu neto, sei lá, enfim, se é que vai chegar esse tempo, né? Porque assim, e ao mesmo tempo eu fico perguntando, Senhor, por que o Senhor permite? Mais uma vez, sabe, gente, eu sou errada, eu sou falha. E peço sempre misericórdia ao Senhor por causa disso. Porque a gente sempre vai errar, né? Querer cobrar de Deus, mais uma vez, passei pela situação com a minha filha. E quando eu penso que estou superando uma situação, aparece outra. Eu digo, Senhor, por quê? Por quê? Eu prefiro receber 1000 vezes a dor dos meus filhos do que eles sentirem 1% da dor que eles possam sentir. Mas a gente não pode proteger. E o proteger demais não é bom, sabe? Eu caí em si que não é bom. Eu protegi muito meu filho. Há uns meses atrás ele estava querendo fazer aula de defesa pessoal. Enfim, para saber, sabe, se lidar não é só para dizer assim, puxar a briga. Não, eles são de mostrar o que deve fazer, o que não deve ser feito, sabe, a doutrina, enfim, tudo mais. E seria muito bom. E a gente foi deixando de lado, eu disse, poxa, tá aí. Mas enfim, meu filho não sabe se defender, ele só tem tamanho, né? Infelizmente só tem tamanho. Protegi demais, protegi demais. Uma parte é culpa minha, é culpa minha. Porque se eu pudesse, eu deixava meus filhos dentro de uma bolha, dentro de casa, para estudar para tudo. Seria tudo dentro ali, no meu meio, sabe? Mas a gente não pode fazer isso, né? O mundo tem que ensinar de vez em quando algumas coisas para os filhos. E, infelizmente, está ensinando de uma forma... enfim, gente, então era isso que eu queria passar para vocês. Primeiro, conversem com o filho de vocês, ensinem para eles como é que tá a situação do mundo, que hoje em dia as pessoas não só partem para a briga de luta, mas pode ter um canivete, um estilete, uma faca ou uma arma, né? Porque é fácil, pelo que eu vejo em algumas reportagens, eu vejo que é muito fácil a pessoa ter alguma coisa assim para atacar a outra. E como é uma escola que, né, não tem revista, não tem nada, então, enfim. Então é muito isso que vocês conversem com eles. Vocês também que estiverem adolescente aqui vendo, por favor, vejam que vocês, onde você entra, com quem vocês falam, com quem vocês brincam, tá? Porque assim, um dos alunos que já não se davam bem, né? O ano passado eles se davam bem, mas esse ano não se dão bem. Então eu falei pro meu filho, olha, não passe nem perto, nem olhe nos olhos dele, nem encare, nada, saiba entrar, saiba sair. Mas enfim, parece que esses filhos escutam uma coisa de um ouvido e saem no outro. Então, eles tiveram uma discussão que até agora a escola não me mostrou o que foi, né? Porque eu não vi notificação deles nenhuma pra tentar resolver essa situação, até porque foi eu que fui atrás deles pra ver se eles mostravam essa filmagem. Peguei essa filmagem com um dos colegas dele. Enfim, e quando o menino falou pra mim, olha, tia, essa filmagem aqui é só o começo, tá? Então, quando ele entra na sala que os meninos vão atrás dele, a agressão é bem pior. E eu não tenho essa gravação. Então eu fico imaginando, meu Deus do céu, se o que eu vi, né, eu fiquei sem chão, fiquei desesperada, fiquei angustiada, e chegar e ver meu filho machucado, né, quando eu fui ver, né, quando minha filha disse, mãe, as costas de Estevão tá toda machucada, enfim, quando eu fui ver meu filho tava todo machucado, mas a gente já tomou providência, né, espero que realmente seja resolvido, eu sei que não tô pedindo pra ninguém ser preso nem nada, mas que eles paguem, pelo menos com o nome sujo pra não poder fazer um concurso, não poder ter alguns benefícios, sabe? Que é o mínimo. O mínimo que a gente pode fazer, querer dessa justiça mundana. Mas enfim, era isso que eu queria passar pra vocês, tá? Que vocês... Então foi por isso que eu estava ausente, por causa dessa situação. Eu fico, meu Deus, eu gostaria muito de não sentir, sabe, tanto a dor, assim, dos outros. Não sentir dor, assim, não sei explicar, gente. Mas enfim, no sentido de... Como eu sofro muito pelo próximo, e aí, quando acontece algo comigo, eu fico sem chão, sabe? Comigo não, comigo muitas coisas acontecem comigo, eu consigo suportar naturalmente na medida do possível. E aí, tem momento que eu digo assim, que já teve uma pessoa, que eu sei que não foi por maldade dela, eu acredito que não, sabe? Uma colega próxima, que falou, Betty, menina, pelo amor de Jesus Cristo, é uma desgraça acima da outra na tua vida. É por isso que eu não quero ser cristã. Gente, desde quando Deus prometeu, Deus cumpre o que promete. Ele não é filho do homem. E nem homem para que minta. Então, por que eu vou... Tudo bem, tem momentos que sim, eu falo, Senhor, por que isso? Sabe, na hora da raiva, na hora da ira, na hora da dor, da tristeza. Porque quando eu vi aquela filmagem do meu filho, gente, se eu já vi algumas filmagens, que eu até saí de alguns grupos por causa disso, porque por mostrar essas situações que acontecem com crianças e adolescentes. Se eu sofro, mas eu sofro mesmo, eu me coloco no lugar daquela mãe, daquela criança, enfim. Por passar uma briga, uma discussão, sabe? Por estar filmando, zombando, rindo com as pessoas que se dizem amigos, enfim. Imagine você ver um vídeo do seu filho sendo agredido por 5 meninos. Quem olha, quem vê, quem conhece meu filho, diz, isso aqui com um empurrão ele cai. E se juntar 5 meninos dentro de uma escola para agredir meu filho, e eu fico revoltada com a escola porque não tomou nenhuma providência, até então também não, até agora nada, né?
Não, pra semana a gente resolve. Pra semana se resolve? Como assim? O meu filho foi agredido hoje e eu tô indo atrás de vocês estão procurando resolver, ou pelo menos sentar e conversar com os pais e explicar, enfim. Mas enfim, eu fiquei muito mal esses últimos dias, né? E eu queria falar pra vocês, era isso, é só assim, eu não digo protejam os filhos de vocês, né? Porque a gente, por mais que a gente proteja, nunca vai ser o suficiente. E proteger demais também muitas vezes não é bom, né? Então, o que eu digo independente de religião. Porque quando eu, na minha religião, na minha crença, né? Porque religião não salva ninguém, na minha crença, e eu não abro mão da minha comunhão com Deus, eu não abro mão da minha igreja. Eu tenho um carinho enorme pela minha igreja. Eu sei de onde foi que eu saí. Eu sei por tudo que eu já passei e vou continuar passando, gente. A gente vai viver em lutas diárias, quer seja cristão, quer seja católico, quer seja o que for, né? A gente passa por lutas diárias. Cabe a gente saber administrar ou não e sempre tirar o que? Proveitos a parte boa daquela situação. Então eu procuro sempre, não no momento. No momento eu fico abalada, eu fico mal, eu sofro, enfim, eu fico angustiada. Mas quando eu paro, reflito, eu começo a questionar Deus, né? A falar com Deus, a reclamar seja lá o que for, né? E ele, pela infinita misericórdia que ele tem para comigo, para conosco, ele, quando eu acalmo, ele chega e me mostra que, sim, tudo é pela permissão dele. Mas nem praticamente nada, né? Eu acredito que nada assim de questões de problemas é Deus que procura, não foi Deus que procurou. Então, é a gente ou não que passa por essas situações que deve entender o porquê, né? O meu filho, sabe, brinca demais, então ele agora vai saber quantas vezes eu falei, quantas vezes o pai falou. E foi aí que ele disse assim, mãe, realmente a senhora estava certa, tem que saber quem é meu amigo e quem não é, e aquele que a gente pensa que é nosso amigo não é, né? Então eu tenho que tirar, sabe? Porque se eu não for tirar proveito disso, eu vou me acabar, vou me desmoronar, eu vou, enfim, eu tenho que ser forte pra mim e por eles. E o que eu digo é isso. E quando eu penso pra analisar assim, mas por que a gente passa por isso? Deus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E a gente tem lutas todos os dias, sabe? Todo santo dia, independente se você é rico, se é pobre, enfim, todo santo dia a gente passa por lutas. E é isso, gente. Eu fico assim, sabe? Abala, abala. Claro que abala. Eu estou bem. Não estou bem, porque quando eu fecho os olhos, eu imagino aquela situação. Eu vejo aquele vídeo todo. Eu digo, Senhor, mesmo assim, muito obrigada, porque meu filho não foi assassinado, não foi esfaqueado, não está no hospital, né? A gente tira da escola e vê, enfim, não sei, gente. Mas assim, eu tenho que tirar realmente proveito. Então, o que eu digo pra vocês é isso. Converse com o filho de vocês, reveja a escola que vocês têm, que eles estão. Não só de filmagem, porque eu sei que lá tem a filmagem e tudo mais, mas assim, não há revista, alguma coisa tem que ser mudada nessas escolas, pelo menos nas escolas, para ter um pouco de segurança. É de revista, é de ter um monitor, quer seja criança, seja adolescente, seja o que for, adolescente principalmente, tem que ter alguma pessoa, quer dizer, no momento de um intervalo, fica um monte de adolescente aglomerado, pessoal resenhando, porque eu ouvi a gritaria, e ninguém viu isso. E depois ele entra quando ele vai pra sala, pra mim são marginais, sabe? Vão atrás dele. E, enfim, e é isso. Eu tô falando demais, né? Já passou de 10 minutos, me perdoe. Mas era só um desabafo de uma mãe que queria compartilhar com vocês, mesmo o meu esposo pedindo para que não entrasse nesse assunto, mas sim, enfim. Eu sempre, como eu disse, eu sempre vou tentar tirar o proveito, o bom do sofrimento e o que eu puder fazer para ajudar outras mães, outros adolescentes, outras crianças a não passarem por isso. Eu sei que a gente não tá livre de nada, né? A gente sempre pensa assim, isso nunca vai acontecer comigo, isso nunca vai acontecer com nossos filhos, até que chega um dia e acontece, sabe? E, enfim, em parte, eu tenho certeza que agora ele vai analisar, né? Eu acho assim, que qualquer confusão que seja em qualquer situação, nada justifica uma agressão, nada justifica juntar uma patota pra espancar ninguém, não é porque meu filho não, eu falo ninguém mesmo. Mas, e outra coisa, você que se é cristão também, muitas vezes passa por situações difíceis e tá revoltado com Deus, tá revoltado com o mundo, tá irado com o mundo, ou tenha se afastado do Senhor. O que eu te digo é isso, se com Deus já é difícil, imagina a gente sem Deus, né? Pode até parecer muitas vezes, né? O mal faz a gente pensar que tá tudo tranquilo quando a gente não tá com Deus. Mas assim, eu não quero de forma nenhuma e não me vejo. Eu sempre digo, Senhor, que o Senhor me leve antes, sabe? Mas eu não me vejo longe da presença de Deus, porque eu sei de onde foi que Ele me tirou. Eu sei quantas coisas Deus me livrou e livra a minha família. E até das coisas que eu não vejo Ele livrar. E sim, poderia ter acontecido outra coisa pior. É como na situação da minha filha. Eu fiquei mais de um ano,
sabe, em tratamento, pra perdoar, porque ao mesmo tempo ficava aquela questão na minha cabeça, perdoar, como assim uma pessoa fez mal pra sua filha, que tipo de mãe é você? Mas ao mesmo tempo Deus pede o quê? Ele acima de tudo. Então eu tava, em certos momentos eu acabei colocando a minha filha acima de tudo. E não, eu tava indo contra, né, o caminho do Senhor. Então quando eu entendi isso, eu disse, não, primeiro eu tenho que agradar a Deus. Mesmo todas as células do meu corpo, tudo aqui gritando que não fizesse isso, porque era minha filha, eu tenho que proteger, enfim, mas a mágoa, gente, a mágoa, o que eu digo pra vocês é isso, não é, é fácil perdoar, não é fácil perdoar, né? A mágoa, o ódio faz a gente, nossa, se definhar aos poucos, sabe? Já foi descoberto isso, né? Que a mágoa, o ódio faz criar até câncer na gente. Então, esse tempo que eu passei, quase um ano que eu passei, relutando esse perdão, eu só fiquei doente. Eu fiquei doente em cima de doença, doença em cima de doença. E enfim, e hoje tá fluindo essa questão, entende? Não foi fácil, não foi fácil, foi luta, sabe? Mas hoje eu digo, Senhor, que tenha misericórdia dele, porque o Senhor sabe o que é melhor e o que é pior pra gente. E a cada situação, o Senhor sabe o porquê e pra quê, né? Enfim, meus filhos, minha filha tá comigo, tô tentando proteger ao máximo, tô com receio de deixar meus filhos em outra escola, gente, eu estou com receio. Meu filho vai perder o ano, porque eu não vou conseguir colocar ele em outra escola agora, né? As duas escolas mais próximas não tem mais vaga, enfim. Mas é isso, prefiro meu filho protegido do que numa escola que, enfim, mas é isso. E às vezes eu pergunto, por que a gente coloca um filho numa escola? Pra aprender coisas do passado? Na realidade tem que colocar porque tem que colocar, educação e tal. Mas se eu tivesse condições e eu pudesse morar em outro país, que a gente pode educar o filho dentro de casa, assim eu faria, sabe? Porque assim, meu filho aprende mais com a leitura dos nossos livros aqui em casa do que em uma escola, né? Porque a gente prepara o nosso filho para uma escola para quê? Para passar numa faculdade e depois? Ele não sabe o que é que fazer da vida? Acha que só um diploma mudou o mundo? E não se muda o mundo, né? Mas infelizmente. Então é isso, gente. Eu tô pensando aqui ainda, tá? Depois que eu fizer, pra ver se eu consigo colocar o vídeo aqui, uma parte, mas não sei. Só sei que é árduo, é doloroso, é um conflito tremendo que a gente fica e eu continuo aqui falando com vocês. Desculpa, tá? É porque realmente eu queria falar mais coisas, mas é isso que eu digo pra vocês, não desistam da sua comunhão com Deus. Não desista por qualquer situação que seja, por mais que pareça ser a coisa mais difícil da vida, por mais que você venha achar que não tem saída, Deus não tem culpa de nada. Deus não tem culpa das pessoas serem mais, da perversidade que rola nesse mundo. Deus não tem culpa de nada disso. Ele deu seu filho. Gente, qual é o ser humano que vai dar o seu filho para a remissão dos pecados de pessoas ruins, perversas como existe nesse mundo? Eu não daria meu filho por ninguém. Meu filho, minha filha, eu não daria por ninguém. Então ele já fez o sacrifício dele, é a gente que tem que fazer a nossa parte. A gente vai ter que viver em luta, sim, todos os dias, até que Jesus volte pra gente. E o voltar pra gente, você pode dizer assim, mas eu escuto isso desde pequena, que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A partir do momento que você fechar os olhos pra não abrir mais, Jesus já voltou pra você. E pra onde vai sua alma? Você acreditando ou não, sim, existe uma vida após a morte. E é nisso que eu acredito, e é nisso que eu procuro me segurar. E o diabo é sujo, então quando eu penso que eu tô me recuperando, voltando a ficar mais firme, vem outra tribulação. E só tenho que louvar o Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais uma vez o Senhor livrar meu filho de um dos meus filhos de coisa pior, né? Que poderia estar fazendo o enterro dele nesse final de semana, né? Eu poderia estar com meu filho no hospital. Então é isso, gente. Um cheiro pra vocês. Espero que da próxima vez eu venha trazer alguma coisa, algum conteúdo bom pra vocês, tá? Alguma coisa animadora. Um cheiro no coração e fiquem todos com Deus.